Então, gente, eu pensei nesse vídeo, um vídeo curto, para a gente fazer uma margarida. Ver como é que a gente faz as pétalas, né? Fazendo ela assim como eu coloquei essa aqui deitadinha, ou fazendo ela assim, né? Olhando para a câmera, né? Ou assim, ó, deitadinha. Então, eu vou fazer os dois modelinhos, tá? Pra gente ver como é que faz. Essa aqui deitadinha. Então, geralmente, quando é deitadinha, a gente faz o miolinho dela um pouquinho mais compridinho pra cá, tá? Porque ela é deitadinha, né? Lembrando que eu peguei um tecido colorido, ele é um pink, pra mim não precisar fazer um fundo, tá? Um fundo nessa nossa margarida aqui, tá? Se for tecido branco, vocês têm que fazer um fundo, geralmente cinza ou amarelinho, porque senão o branco no branco não dá destaque, né, gente? Então, aqui, ó, aí, quando a gente faz ela assim, desse jeito, como é aqui, deitadinha, né, que ela tá desse jeito, então a gente faz essa parte aqui, ó, um pouquinho mais comprida, tá? Já coloco aqui do lado um pouquinho mais comprida. Eu tô dando ela um pouquinho maior que essa aqui, tá? E aí a gente vai fazendo assim, ó. As partes laterais mais comprida e o meio um pouquinho mais curto, tá? Aqui, ó. Depois eu vou preencher isso aqui com branco meio, tá? Então, assim, ó. Fazendo assim, ó. Mais uma aqui assim e mais uma aqui assim, tá? A parte, que é essa parte aqui, ó, ela também é um pouco mais curta, tá? Porque a gente coloca a margarida como eu desejar, né? Se assim eu já boto por cima aqui a margarida, mas eu quero fazer ela desse jeito para ser um pouquinho mais curtinha, tá? Então, já faço então aqui assim mais curta aqui, ó. Vou diminuindo um pouco, porque é a impressão que dá que ela tá esse lado, esse aqui apoiado mais no chão e esse mais no ar. Então, assim, ó, faço ela mais curtinha, tá? Aqui assim, ó, e boto aqui assim, tá? Então, e quando eu for fazer o miolo, aqui eu faço mais escurinho. Isso eu vou mostrar na hora de eu fazer agora a nossa margarida, tá? Então, eu já coloquei o branco aqui na minha lajota. E aqui eu tenho uma folha da margarida. Observe que a folha da margarida ela é comprida e ela tem uns dentinhos, tá? Como pode ser que o da rosa. Depois a gente vai pintar essa folha também. Então, aqui tá a nossa margarida. O miolo eu vou deixar pro fim, tá? Então, eu vou sempre, né? Isso é uma dica que eu dou sempre. Pegar desse jeito assim, ó. Pega o pincel, o pincelzinho tá limpo, tá? Esse aqui é o número 4 da Condor, porque as pétalas são pequenas, tá? Então, como é que eu vou fazer? Pego aqui assim, ó, raspo, né, na tinta, pego de ladinho e vou fazendo assim, ó, um ladinho pra cá, tá? Viro o pincel, outro ladinho pra cá e preencho o meio, assim, tá? Daqui de novo, ó, começo por cima, ladinho pra cá, outro ladinho pra cá, ó, preencho o meio, tá? Lado de cá, mesma coisa, um ladinho pra cá, é como se fosse umas vírgulas, tá? Aqui, ó, e preencho o meio. Tá? Depois, se precisar, a gente põe um pouquinho mais do branco. Como o tecido é colorido, não vai ficar talvez uma margarida tão visível, né? Porque ele é colorido. Mas daí, então, depois a gente pode reforçar. Ó, uma pinceladinha pra cá, viro o pincel, outra pra cá. E passo. Tá? Novamente, sempre tirando da lajota a tinta. Aqui, ó. Novamente, pra cá e pra cá. Tá? Não tem problema se eu entrar um pouquinho no miolo aqui da flor. Da flor, é. Aqui, ó. Pra cá. Então, como eu disse, esses ladinhos um pouquinho mais comprido, porque ela fica de ladinho, né? E aqui ficou um nozinho no meu, da tinta, aqui, ó. Novamente, sempre tirando desse jeito, ó. O lado fica quase sem nada de tinta e esse lado carregadinho. Então, aqui novamente, ó, pra cá e puxo pro outro lado aqui assim, ó. Tiro. Cada pétala eu vou tirando uma tinta da lajota, tá? Ó, novamente, aqui assim, ó,
e aqui assim, ó. Observem que eu vou sempre fazendo as mesmas. Quanto mais devagarinho, mais aqui, ó, mais curtinho, né? Então, vou fazendo a florzinha também, as pétalas curtinhas, tá? Aqui, ó. Contornando bem sempre o ladinho que eu fiz o lápis. Poderia fazer ela sem desenhar, mas como eu quis mostrar pra vocês, tá? Que assim, ó. Então, assim, ó. Tá? Que assim, ó. Puxa pra cá, bota pra cá assim, ó. Mais uma pétala aqui assim, são as de lado, mais compridinhas, ó, mais aqui assim, tá? Mais uma aqui assim, ó, do lado, né? E assim. Então, fiz as pétalas, tá? Então, nós vamos agora fazer o miolo. Pode observar que ela tá bem bonitinha a nossa margarida. Então, vamos fazer o nosso miolo. Aqui com o amarelo ouro, aqui ó, amarelo ouro, o siena natural e o sépia, 3 cores, tá? Então, eu vou colocando o amarelo ouro aqui no meio, ó, batidinha, tá? Não preciso raspar no tecido, coloco assim com batidinha. O pincel não lavei, tá com um pouquinho de branco, isso é muito bom. Tá? O tecido é colorido, talvez eu vou utilizar um pouquinho mais do branco no miolo, porque isso é muito importante, né? Pra dar a cor que eu quero. Vou pegar um pouquinho do siena, botando aqui ao redor dela, ó. Como a parte de baixo eu disse que ia ficar mais escurinha, lembra? Tá? Então aqui assim, ó. Tá? E vou colocar um pouquinho do sépia também. Sépia aqui assim na partezinha de baixo, ó. Tudo em batidinha. Tá? Tudo batido. Aqui assim, ó. Batidinha, batidinha, batidinha. Eu tenho mais uma partezinha aqui assim. O pincel tava sujo de branco, não lavei, né? Mas não tem problema. Boto aqui o sépia, olha só. Tá? E vou dando as batidinhas pra cima. Já não tenho mais a tinta no pincel. Então, vou fazendo assim, ó. Tá? Então, fica assim. Essa margarida aqui, ó, eu vou botar um pouquinho do branco. Porque o tecido, como eu disse, ele é colorido e aí o branco, ele some um pouco. Então, a cor não fica nítida. Então, eu vou botar um pouquinho do branco aqui assim, ó. Batidinha, tudo batidinha, gente, ó. Tá? Misturando com a outra tinta de baixo, pra dando uma mistura, né? Pra não ficar uma dualidade muito forte da cor, tá? Que assim, também vou forçar um pouquinho mais no branco aqui, ó. Tá? Que assim, ó. Aqui assim. E vou aproveitar e botar um pouquinho do meu siena natural de novo aqui assim, ó. Misturando as duas cores, ó. Assim. Tá, gente? Então, ficou assim a nossa margarida, ok? Você sabe que quando é arte, a arte, ela imita a natureza, né? Então, essa nossa margarida fica desse jeito, certo? Pode observar que eu fiz um pouquinho mais altinho aqui, ó. Deixa eu mostrar com o pincel. Aqui assim, ó. Eu pego, porque ela tem esse redondinho maior aqui, né? Que assim, ó. Ela forma isso, tá? Então, um pouquinho do branco, dá uma coisa um pouquinho maior, assim, ó. Ela forma isso aí. Vou colocar agora o amarelo de novo. Assim, ó, tá? Então, isso aí faz parte da nossa margarida, certo, gente? Então, vamos fazer a folha agora. Então, nós vamos fazer a folha agora, tá? Como eu tenho já a folha aqui, ó, eu vou tentar desenhar em cima dessa folha. Como é um paninho só de amostra, né? Então, só para vocês verem que a gente pode fazer assim também a nossa. Ela é toda cheia de dentinho, essa folha margarida. Podemos fazer, podemos também não fazer tanto dentinho. Como eu disse antes, a arte, ela imita a natureza, né? Que assim, ó. Então, ela é uma folha mais comprida, aqui, ó, tá? Então, olhando essa folha aqui, ó,
a cor dela, ela é parecida com a cor, verde oliva, tá? O verde oliva. Então, vou pegar aqui o meu verde oliva, certo? Então, eu vou pegar o verde oliva que eu tenho aqui. Só lembrando, pessoal, que eu tô pintando um tecido colorido. E o tecido colorido, ele acaba, né, às vezes, sugando um pouquinho mais a cor, tá? Aqui tá a nossa folha, que é assim, né? Então, eu vou iniciar com o verde oliva, não, gente, desculpa, verde pinheiro, tá? A cor essa, ela é mais parecida com o verde pinheiro. Então, vou iniciar fazendo aqui assim, ó. Já vou botando aquelas nervurinhas que ela tem, né? Os dentinhos da própria. Vou fazer já por fora, assim, pra ver aqui assim, tá? Vou deixar bem contornado, depois eu puxo pra dentro. Como é um tecido esse aqui, algodão, então ele também não desliza muito, eu não quero usar o clareador, pra ficar mais nítida, né? Então, a nossa pintura aqui, ó. Então, olha aqui, ó. Tô usando esse aqui, tá? Que é o verde pinheiro, observem, ó. A folha tá ali, ó. Tô fazendo próximo, né, dessa folha, observem. Tô fazendo ao redor para poder aproveitar bem e fazer os dentinhos dessa folha, tá? Aqui assim, puxando aqui assim. Como eu disse antes, é uma folha que não tem o branco. Então, eu vou fazer a parte que ela tem clarinha com o verde, esse aqui, ó, o verde pistache, tá? Porque ela tem as nervorinhas dela aqui, ela tem uma cor mais clarinha. Então, eu vou aproveitar e vou fazer com essa cor aqui, o verde pistache. Mais ou menos aqui assim. Depois vocês podem, quando vão desenhar uma margarida, podem fazer folhas menores, para fazer uma margarida maior, né? Porque, ó, então eu vou preencher agora, já que eu já fiz, ó, todo o contorno ao redor dela, né? Vou preencher essa folha aqui agora. Preencher a folha, tá? Assim, o final dela não tem tanto, né? Então, vou usar agora um pouco do verde pistache. Tirar aqui na minha lajotinha também, olha aqui, ó, tá? Vou limpar atrás do pincel e vou fazer então essas nervurinhas aqui assim, ó. Pegar o mesmo pincel que eu tava usando, como eu tô tirando a folha eu tô tirando a folha, a tinta na lajota e assim, ó, gente, deixa eu mostrar mais aqui perto para vocês olharem. Assim, ó, um lado tem um pouco de tinta, outro lado tem nada. Quando vocês peguem assim, ó. E aí vocês ficam sem tinta de um lado do pincel e no outro lado tem a tinta. Aí não suja a folha quando vocês fizerem, ó. Fazem a nervurinha bem estreitinha, bem fininha e não tem problema. Então, aqui ela tem umas nervurinhas assim, ó. Aqui, ó. Ela tem aqui assim, às vezes ela sobe pra cá assim. Umas nervurinhas bem engraçadinhas dessa margarida aqui, ó. Assim, assim. E vou fazendo, tá? Porque a folha, ela é uma folhinha diferente, né? Assim, ó. Assim, ó. Vou fazendo as nervurinhas aqui assim. Tem algumas pessoas que estão pintando, que estão dando o seu ok. Eu fico muito feliz porque estão conseguindo aprender a partir do canal. Tem uma senhora lá do Rio de Janeiro que manda sempre uns ok, que manda ideias. Então, isso é muito bom, porque também a gente pode, né, auxiliar, ajudar naquilo que elas também têm necessidade. Né, Maria Clara? Então, é de você que eu estou falando, uma aluna muito especial lá do Rio de Janeiro que não sabia pintar nada e começou a pintar, tá? Então, vocês veem assim, ó, eu fiz a folha da margarida, tá? Assim, ó, usei o verde pistache para fazer essas nervurinhas mais claras, assim, ó, pode observar.
tá? Ficou talvez um pouquinho mais forte, né, que a folha original, porque a arte, ela imita a natureza, né? Então, olha aqui, ó, tá? Muito bonita. E a gente pode fazer, então, as nossas folhas como nós desejarmos, né? Mas lembrando sempre, observando a natureza, quais são os tipos de folha que cada flor tem, né? Isso é muito importante, tá, gente? Então, vocês observaram que nesse vídeo, então, coloquei uma margarida e uma folha da própria margarida. Certo, gente? Então, bora lá misturando as tintas.